Gente, vocês sabem que este programa aqui tem um olhar atento sobre o que acontece na mídia em geral e nas redes sociais em particular. Pois bem, ontem o rapper Emicida deu uma entrevista ao Domingão do Faustão. Ele falou basicamente sobre racismo e desigualdade social e o papo viralizou na internet. É isso mesmo, Vini? É isso, Paulo. Uma entrevista muito legal aí do Emicida para o Faustão, cerca de 15 minutos. Ele falou de vários outros assuntos também, como violência doméstica, como trabalho infantil, todas essas questões que estão sendo de alguma forma ampliadas nesta pandemia e, obviamente, que falou sobre a questão do racismo, sobre os protestos no mundo todo que ocorreram aí após o assassinato do americano George Floyd, e fez um paralelo, tentou aí traçar um paralelo do racismo que acontece nos Estados Unidos e o racismo que acontece aqui no Brasil, apesar do Emicida dizer que são contextos, realidades diferentes, onde a opressão racial está muito forte. Ele acha que o Brasil lida de uma maneira ainda muito que superficial em torno disso, né? Então ele até citou alguns casos, citou o caso do menino João Pedro, que foi assassinado em uma operação da polícia lá no Rio de Janeiro, em uma comunidade, citou o caso também do menino de 5 anos, que acabou caindo ali de um prédio no Recife, depois de ser abandonado ali pela patroa da mãe, né, que era empregada doméstica. Ele fala sobre a invisibilidade, né, sobre a patroa não reconhecer aquele menino como uma espécie igual a ela, né? Então, sobre essa desigualdade social, sobre esse racismo que está incutido aí nas pessoas. E fez vários outros paralelos sobre esse imaginário brasileiro que foi conduzido a gente a acreditar que a gente vive numa democracia racial, mas que, na verdade, não vive. E ele falou também, Paulo, sobre essa questão da pandemia escancarar, né, este abismo social em que nós vivemos. Segundo o Emicida, nós não estamos aí, a pandemia em si só não está escancarando esses problemas, que já eram problemas muito graves antes do vírus chegar. Vamos ouvir. Eu acredito que a gente está vivendo um paradoxo muito triste. Por que ele é um paradoxo muito triste? Por um lado, a gente enfrenta, através do Covid-19, um vírus que se espalha muito rápido, mas ele não tem uma letalidade tão grande. Agora, o que é extremamente letal e mais letal do que o coronavírus? Os abismos sociais que a nossa sociedade produziu e finge que não existem. Então, todas as pessoas estão sujeitas a se contaminar com Covid-19, mas nem todas as pessoas podem se tratar após se contaminar com o Covid-19. Eu acho que a gente tem uma situação muito emblemática na realidade do Brasil, que é a primeira vítima de coronavírus foi uma empregada doméstica, que pegou o coronavírus da sua patroa, aparentemente. Isso é muito simbólico, isso é muito forte. As pessoas pobres, elas se contaminam mais, elas têm menos condições de se cuidar, e essa letalidade ela é amplificada não pelo vírus em si. O vírus ele não tem uma perseguição cultural atrás de quem é pobre, mas infelizmente os abismos sociais impossibilitam que as pessoas mais pobres, e também, né, muitas vezes as pessoas mais pobres também são as pessoas mais pretas, venham se recuperar dessa doença. Pois é, Paulo, e aí ele até fez uma comparação, né, da realidade de muitas pessoas pobres hoje que vivem muitas vezes em um cômodo ali com 5, 6 pessoas, que essas pessoas não têm uma condição de fazer uma quarentena, um isolamento social adequado, que era uma situação que ele vivia há muitos anos atrás. E ele diz que se preocupa também de como que o Brasil adaptou essas medidas de isolamento à nossa realidade, que ele fala que existem muitas diferenças para países europeus, por exemplo, países lá de fora, e que é preciso enxergar a realidade aqui do Brasil. Muito bem, Vini. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês aqui da bancada. O que essa pandemia diz sobre a nossa desigualdade social e vice-versa? Vamos começar pelo Adriles. Bom, a pandemia, eu não diria a pandemia, sobretudo o isolamento social, que eu considero um instrumento burguês, quase aristocrata, de cima para baixo, não enxerga exatamente esse tipo de desigualdade social
que eu não gosto nem de chamar de desigualdade social, o problema é a extrema pobreza, sobretudo, que existe no Brasil, né? Quando as pessoas falam fique em casa, elas desconsideram exatamente isso que o Emicida diz de maneira tão brilhante. Pessoas que moram em casebres, em favelas, em comunidades, com 10, 12 pessoas no mesmo alojamento, sem condições sanitárias, de esgoto, às vezes sem sequer água encanada para fazer sua higienização, sem possibilidade de trabalhar para alcançar o sustento da sua família, para melhorar seu estilo de vida. Pior ainda, esse isolamento social burro que foi feito em países continentais, de maneiras absolutamente autoritárias, sem considerar os contrastes vários, sobretudo do Brasil, que é um país continental, congela exatamente essa desigualdade social, impede pessoas que estão no extrato mais baixo econômico da escala social de ascenderem através do trabalho, congela por semanas, por meses. Antes que alguém diga que eu estou falando contra o isolamento, olha, a gente não está isolado aqui na Jovem Pan, a CNN, a Globo, serviços essenciais, a gente que tem salários muito melhores que essas pessoas nas baixas esferas da sociedade, que são impedidas de trabalhar, né? E o trabalho essencial para um pobre que ganha um salário mínimo é, sobretudo, a essência de poder sustentar a sua família. É fato que a letalidade é maior entre as pessoas pobres, que não têm condições de trabalho, que não têm condições de pagar um trabalho, um tratamento em um setor privado. Agora, isso que está acontecendo hoje, no SUS, por exemplo, que a gente tem esse medo de ter esse colapso do sistema, sempre foi uma realidade para as pessoas mais pobres do país. Sempre houve uma taxa de lotação de 70%, 80% e um índice de espera imenso para essas pessoas mais desprivilegiadas. Se a gente está vendo isso, realmente, é porque isso está atacando as classes médias e mais abastadas. Ou seja, o medo, a espera por um leito, a expectativa de um tratamento que não seja eficaz, é uma realidade do pobre brasileiro. Ou seja, realmente o Emicida tem razão. Isso escancara, traduz e mostra a imensa miséria que tem no Brasil, que é muito mais eloquente o termo do que desigualdade social. Desigualdade tem, inclusive, dentro da favela. Eu acho que se todo mundo for desigual, mas se todo mundo tiver uma renda, uma qualidade de vida estável, como tem na Inglaterra, por exemplo, que tem larga desigualdade social, tudo bem. O problema do Brasil é a extrema pobreza, que é salientada não pela pandemia, mas por esse isolamento social burro e estúpido que foi feito da maneira imbecil como foi feito. Denis Burgman, já vi por aqui que você naturalmente discorda do Adrilles, né? O Brasil, bom, o Emicida mandando bem, como sempre. Acho até que o Emicida, se ele soubesse do quadro inteiro, ele ia estar mais revoltado que isso. Por exemplo, uma das grandes razões das taxas de sobrevivência serem tão diferentes entre os ricos e os pobres é o fato de que o atendimento hospitalar é muito diferente no hospital público e no hospital privado. O que talvez o Emicida não saiba é que os hospitais privados no Brasil são sustentados pelo Estado. O Einstein, o Sírio, vocês acham que são empresas privadas? Não são. Elas são organizações filantrópicas, que é essa inovação brasileira, que aqui a gente tem filantropia para rico. O Einstein e os Sírios são praticamente isentos de impostos. 40% do orçamento do Ministério da Saúde vai para sustentar saúde privada. Isso é um dos muitos exemplos, e é por isso que me irrita quando o Adrilles usa esse discurso fácil para simplificar. O problema do Brasil é o Estado grande. O Estado do Brasil é ineficaz, é muito ineficaz, mas o problema dele não é tamanho. O problema é que ele foi sequestrado. Todo mundo paga imposto, daí o Estado vai lá e sustenta os ricos. Mas eu concordo isso acontece na saúde pública, isso acontece no setor bancário. A gente está numa crise econômica. Pergunta para os bancos se a gente está numa crise econômica. O recorde de todos os tempos de lucro do setor bancário foram em 2019. E eu não duvido que eles batam esse recorde em 2020. Eles estão felizões, eles estão nadando de braçada. O Brasil é muito desigual. E o Adrilles falou, não, é aristocrático o isolamento. Talvez no Brasil seja mesmo. Não há dúvida. Porque no Brasil, direito é só para alguns. Está escrito na Constituição que é para todo mundo, mas é só para algum. E aqui no Brasil, só quem tem direito a sobreviver, a tentar sobreviver, é rico. E o Adrilles está tentando naturalizar essa ideia. É o contrário. Só rico que tem que ter. No resto do mundo, o que o Estado está fazendo? Ele está tentando amaciar essa crise. É o contrário, se você Denis. tivesse a sorte de morar num país que tem governo,
que infelizmente a gente... É o contrário. Não, deixa eu só fazer uma Deixa eu só fazer uma única pergunta, segundos, é o contrário. Eu que tenho salário, você que tem, a Paulinha que tem... A gente tem condições de fazer esse isolamento. Eu, por exemplo, não estou fazendo isolamento, estou aqui por uma questão cosmética. O pobre, que não pode fazer isolamento, está lá, obrigado a ficar dentro de casa. É esse Estado autoritário, aristocrata, é esse isolamento burguês autoritário que eu estou condenando. Você fala, fica difícil. Parei. Deixa eu fazer só uma pergunta para o Denis. Eu realmente fiquei curioso para saber uma avaliação do Denis sobre um tema que eu acho que é prioritário. Mas será que eu não posso só concluir o raciocínio que foi interrompido pelo Adriles? Vai ser bem rapidinho. Por favor, bem rápido. É porque assim, se a gente morasse num país que tem governo, os governos do mundo, eles estão tentando dar para todo mundo a chance de sobreviver. Se a gente morasse num país com governo, a gente não teria ganho... São países ricos, pobre não teria ganho 600 países reais. Ricos. A gente não é um país rico. 7 mil reais, como estão ganhando em outros países. Agora, Denis, mas a gente não tem esses recursos, Denis. A gente não é um país rico, a gente é um país pobre. A gente não é a Suécia, nem a Inglaterra. Adriles, só um minuto, por favor, Adriles. O cara ganhou no grito. Deixa eu só colocar aqui um tema em debate que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu já vou em seguida passar para a Paulinha, mas eu queria que a gente pudesse comentar sobre isso. Nós temos 17% da população brasileira sem acesso à água encanada. Nós temos 47% da população brasileira sem acesso à rede e coleta de esgoto. Há lá no Senado Federal, meu caro Denis, Adriles, Paulinho e Vini, o chamado Marco Legal do Saneamento Básico, que está parado lá, e esse marco eu acho ele muito importante porque ele traz investimentos privados a uma rede que por muitas vezes é somente sustentada pela área pública. O Denis rechaça um pouco essa coisa do investimento privado. Eu queria ouvir uma avaliação se você é a favor de abrir ao setor privado essa questão do saneamento básico, e se nós estamos falando de desigualdade, não dá para a gente achar que o nosso saneamento básico não reflita isso, né, Denis? Saneamento básico é uma tragédia no Brasil. É uma vergonha no Brasil que metade da população não tenha esgoto tratado ainda hoje. O que os especialistas em política pública dizem é que os modelos ideais de saneamento básico, geralmente, eles não são operados por empresas privadas, porque tem uma dificuldade muito grande de regular incentivos nesse caso, né? O sujeito lucra quando vende água. Quando você cuida do saneamento básico, você tem que garantir que a população inteira tenha acesso. A gente viu problemas ligados a isso, com erros de prioridade de investimento, no caso da Sabesp, que levaram à crise hídrica. Agora, não tem dúvida que entre o total subinvestimento do Estado, que é o que a gente tem no saneamento básico hoje, e empresas privadas, quem tem empresa privada está melhor. Ok. Paulinha, para ouvir você. Acho que a Paulinha também. Adriles, vamos lá. Sobre essa história do saneamento básico. Eu acho que toda iniciativa de parceria público-privada, né, o Denis faz essa distorção, é boa. É boa em relação, sobretudo, à questão do saneamento básico, em relação ao insumo. Eu não sou contra ao auxílio moradia, ao auxílio de renda, qualquer tipo de fomento que possa fazer as pessoas emergirem. Só acho um absurdo você congelar a desigualdade social. Aí foi a distorção do Denis, com esse instrumento de isolamento, que o fica em casa para o sujeito pobre, mais uma vez, morra em casa. Ok. Vini, a sua opinião? Não, Paulo, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que o Emicida resumiu bem, né? Todas essas questões que já eram muito graves aqui no Brasil, elas de alguma forma só ganharam mais espaço e mais visibilidade com a pandemia, né? Todos esses traços aí que vocês fizeram do país com relação à desigualdade, a saneamento básico, é uma realidade que as pessoas já vivem no dia a dia, né? Com pandemia ou não. A pandemia ela só escancara, ela só ajuda a elevar o grau de dificuldade em que essas pessoas vivem. E eu espero que após a pandemia passar, né, os nossos políticos, que são os mais responsáveis aí para que a gente possa ter uma melhora dessa estrutura, continuem firmes aí criando mecanismos para que essa desigualdade Paulinha, diminua. Queríamos ouvir a opinião sobre essa questão da desigualdade. Não, é rapidinho, porque esse recorte que o Emicida fez também é visto nos Estados Unidos, que não é exatamente um país subdesenvolvido, onde lá as pessoas não têm acesso à saúde pública, né, e grátis. E aí o que acontece é que nas regiões mais pobres, onde a gente tem esse impacto
do racismo estrutural, no status socioeconômico de muita gente, essa situação de pessoas que esperaram até o último momento para ir para o hospital porque sabem que essa conta vai ser muito pesada, né? Você vai passar 2 gerações pagando uma conta de R$500 mil se você tiver ali uma internação de UTI, então vai ser complicado. Então, o que acontece para muitos americanos negros que moram nas regiões menos abastadas, por exemplo, de Nova York, é procurar só no último momento o serviço hospitalar, e aí é muito mais difícil de você sobreviver a um vírus, por exemplo, como o coronavírus.